Graça e paz nesta manhã linda e maravilhosa, dia 12 de junho de 2025. Receba no teu coração essa palavra da verdade, da justiça, do perdão, do amor que está dentro de nós. Nós aqui exalamos o bom perfume de Cristo. É espiritual, é algo avançado. Acima de todos nós está Ele, porque Ele é o cabeça. Aqui somos o corpo dele, a igreja dele, onde ele desceu do céu e mora aqui, para falar através da minha boca, através do Espírito Santo que convence aquele que crê nessa palavra, que é o Evangelho de poder. Então você está curado, você está sarado, você é o milagre nesta manhã, aqui, de quinta-feira, dia 12 de junho. Receba no teu coração a palavra de vida, de paz, de justiça, de amor, de perdão, gravado dentro do nosso coração. Glória a Deus, essa palavra, recebo que esse dia é o melhor da minha vida. Graças a Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Ó meu Pai, obrigado. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu vos amo para sempre, em nome do Pai, e declaro esse dia o melhor de nossas vidas, né? Eu tenho falado, né, já falei algumas vezes, Deus abomina culto simbólico, né? Porque a simbologia, né, é algo que emociona o nosso corpo de carne. Só que a morte de cruz, sexta de Romanos, o nosso corpo ficou lá. Para que não tenhamos paixão mais por Jesus de Nazaré, o corpo de carne, porque a paixão do mundo é que mata as pessoas mais rápido. É o futebol, é carnaval, alguma coisa que a pessoa idolatra e fica apaixonado, a paixão ela mata, porque a paixão não é o amor de Deus. Quando você ama e perdoa, você é uma pessoa sóbria, você é tranquilo, você é manso, você ama a Deus em primeiro lugar e depois o próximo. Não é assim que procede o mundo que está. Os dois mundos, secular e religioso. Para você entrar no Evangelho, para você se converter a Cristo, tem que deixar os dois mundos. Eu sei que é muito lindo, né, um torcedor, né, focar no time dele, ou aquele que é religioso focar em Nazaré. Então ele faz muitas coisas que o homem, né, implica a ele ali, induz ele a fazer, e ele faz. Só que aqui quem comanda aqui é o Espírito Santo. Ele aqui me dá a palavra para que eu possa falar a verdade que liberta o coração, que sai dos dois mundos que está. E você tem esse amor e esse perdão. Então Deus abomina culto simbólico, né? Imagem feita pela mão dos homens, porque você vai tocar, você vai ver, e Deus você não vê, você crê. Você vê dentro do seu irmão a paz que ele tem no coração dele. Poxa, esse homem é um homem de Deus. Eu posso, né, aqui andar com ele lado a lado. Por quê? Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, esse é o dever do cristão. Porque você tem um Deus vivo no teu coração. Então, 1 Coríntios 8,4, ali, né, idolatra muitas coisas, e Paulo vem assim ensinando a igreja, né, de 1 Coríntios, né, que não devemos adorar nada, nem simbologia, porque tudo, né, você idolatra. Como você vai ler Salmo 115, 1 em diante ali, as imagens, né, as pessoas cultuavam antes da cruz e adoravam outros deuses, como hoje fazem. Mas só que o Deus vivo voltou e chegou no teu coração e te ensina essa manhã a justiça, o amor e o perdão. Então, quando nós pregamos, né, a verdade que liberta, nós, ministros de uma nova aliança, né, temos o Evangelho, né? Então a primeira aliança, né, ela teve que ser tirada do meio porque ela era fraca, era pobre. Então não tinha como pregar mais depois da cruz a primeira aliança, porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Então se você crê, você tem que tirar do meio a lei de Moisés. Então é uma fraude, né? É um adultério espiritual que muitos fazem nas igrejas nos dias de hoje, sem saber que estão adulterando, porque o pastor está ensinando as pessoas de um jeito e Deus aqui chama você. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregada, que eu vos aliviarei.
antes da cruz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e soube de coração. E você acha descanso para vossas almas. Então, a nossa alma está no descanso. Porque Jesus, ele é a âncora da nossa alma. Mas o povo evangélico, o povo que se diz de Deus, né? A religião, no caso, ela procura algo para satisfazer o ego dela, o coração dela. Só que Deus desceu do céu como noiva adornada e casou comigo. Ele e eu somos uma pessoa só. Todos nós somos uma pessoa só, porque só há um corpo. E o Cristo, ele é um só. Ele é o cabeça de toda a igreja. Mas inventam vários deuses, né? E as pessoas o seguem, sem entender o mistério. Aqui, 2 Coríntios 3, né? Versículo 4 em diante, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Confiamos em Deus, porque Ele chegou até nós para nos ensinar. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não parte de nós, parte do Cristo que citou. Por isso que eu aqui sempre menciono Romanos 8:26. Nós fazemos a nossa oração com gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo dentro de nós, não com a nossa carne. Senão vamos ficar aqui horas orando, gritando, e não vamos conseguir nada. São gritos vazios que Deus não vai ouvir. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ela vem de Deus. 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança, o Evangelho da Graça. Por quê? A primeira aliança teve que sair fora. 2:9 de Ageu, a glória da segunda casa será maior que a primeira. A primeira aliança acabou. Estamos na segunda aliança, o Evangelho eterno. Então, quando você vai ler 10:9 de Hebreus, ali está, remover a lei para estabelecer a graça, e você vai viver a verdade dentro do teu coração. Não da letra, aquela de Moisés. Temos que olhar por trás da palavra. Não mas do Espírito, porque a letra ela mata. Então a palavra mata. Moisés matava, era a lei. Por isso que debaixo da lei eles fazem falcatrua, eles enganam, eles cometem adultério espiritual. Porque temos que servir o outro. Aquele que se opôs à morte vai dar um fruto para Deus, Romanos 7:4. Porque se você ficar antes da cruz, você vai servir a homens desviados da verdade. Mas do Espírito que vivifica. 7. E se o ministério da morte, gravado com letra de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que revernecente? 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente da glória. Por quê? Se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem que o que é permanente. Então, entendendo tudo isso aqui, você vai ver que Paulo ele foi o apóstolo, ministro, para trazer o evangelho. Porque se você aqui está habilitado a pregar o quê? A nova aliança, a segunda aliança. Quando você tem uma carteira de motorista que venceu, você não está habilitado a dirigir aquele carro. Você tem que trocar a sua carteira. Então temos que trocar aqui, tirar a lei e colocar a graça no coração, para pregarmos a palavra verdadeira, em espírito e em verdade. Atos 20:24. Atos 20:24. Aqui está, Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo completava a carreira dele, né? E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo testemunha o evangelho da graça de Deus, que começa no final de Hebreus e vai até, começa no final de Atos e vai até Hebreus. São 14 epístolas que Deus revelou para que o Paulo viesse e colocasse no coração de cada um de nós palavras que as igrejas, né, a maioria delas aí não coloca em prática. Por quê?
Eles dizem que isso aqui é heresia. Heresia, que nós aqui entendemos que é heresia, campanha, é heresia, não tem na Bíblia. Quebra de maldição, tudo isso aí é heresia. Dízimo é heresia, porque nunca foi dinheiro, é alimento. Então, se for contar por isso aí, abençoado Deus. Aqui não, aqui é verdade que liberta. Então, Paulo ele tinha o evangelho para pregar entre os gentios, determinado por quem? Por Deus. Mas só que os pastores não querem mudar a doutrina da igreja deles, porque já estão aí há século. O diabo é uma mentira, o pecado foi abolido. O batismo nas águas é uma simbologia, o batismo da cruz é que serve para nós. Então, quando você entende isso, você transformou a sua mente. Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse povo que aí está, a maior parte dele não se converteu ao Cristo. Serve uma paixão do mundo secular religioso. Por quê? Jesus de Nazaré, né? Porque lá eles tinham paixão, mas não acreditava que dentro daquele corpo que Jesus usava estava o Espírito Santo. Por isso que ele curava todos os lados da cruz. E diziam que ele não curava porque ele estava possuído de demônio. Não, ele nunca teve demônio. O demônio, né, que hoje os pastores têm nas igrejas por aí, é a carne deles. Porque não entrou aqui. Novo céu, nova terra, que Isaías profetizou, mas não viveu. 65:17. Pedro falou, mas não viveu. 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, 12 e 13. E João não viveu. Ele viu descer do céu a noiva adornada, que casou com a igreja. João viu a cidade sendo preparada. Ele viu, mas escreveu as 7 igrejas da Ásia, onde aqui você entendeu o evangelho. Você lê de Gênesis e Apocalipse e sabe que tudo já aconteceu para a honra e glória do nosso Deus. Ô meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai. Nos ensina, Pai, cada dia que amanhece essa palavra. Por quê? Enquanto nós dormíamos, o Senhor velava por nós. Então aqui focamos na palavra. Não focamos na religião, no futebol, no carnaval, no mundo gospel. Não. Aqui focamos na palavra, em espírito e verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Libertará de quê? Da escravidão que está, tanto no mundo secular como no religioso, para que você seja livre em Cristo. Gálatas 24:1 em diante. Ali está. Somos filhos da livre. A promessa está de nós, porque Isaac é o da livre. Ismael está em escravidão com a religião, porque não entendeu que o Cristo hoje mora no nosso coração. Venho por meio desta palavra falar. Abra o teu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Cristo é vida para mim. Não entristeça o seu pobre coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar lugar, mas um coração que canta é sinal de uma vida transformada. Quando o coração ele está cheio do Espírito, nossos lábios transbordam em louvor. O único sacrifício que Deus quer que nós façamos é que nós o louvemos e vamos louvar Ele em Espírito de verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele está. Então temos que nos afastar das doutrinas, que são várias, estranhas, e entender que o Evangelho é o poder de Deus em cada coração, com esse amor e com esse perdão. Então aqui Hebreus, né, para terminar aqui, Hebreus 7,18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. A primeira aliança foi o quê? Ele revogou por causa do quê? Da sua fraqueza e inutilidade. Então era fraco, era pobre, tirou. A graça não, o poder do Evangelho está na graça, está no Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. No céu, nova terra,
você na tua casa, no trabalho, Deus no teu coração, você com amor, perdão, abraça teu irmão. E diga que o ama, que o ama, que o ama. Coisa que muitos não fazem. Eu aqui deixo para você essa palavra de sabedoria e de inteligência que Deus nos traz aos corações. Eu não preciso de 1 hora, apenas 15 minutos para você entender que você tem em você esse poder. Glória a Deus.